ganhamos o reino de Deus. a mufumo wa ngungulo. Quando Jesus começou a pregar, Loku Yesu asangule kube ashumayela. começou o seu ministério terreno. Asangula kube amantiru wa yena la msabeni. Em Mateus 4,17, Ka buku ga Mateus 4:17. ele disse: Yena ite arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. unzulukani kutani tisoleni akusa mufumu wa ngungulo utsineleli. Amém. Amen. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Tisoleni akusa mufumu wa ngungulo ule kusuhani. Isto significa Leswi hlamusela ku que ninguém poderia entrar no reino dos céus leswaku anga kona lo anga swi kota ku va nghena mufunguni wa tilo sem uma verdadeira experiência do arrependimento. la nga ri na ku pima kumbheleleko ka ku tisola ni ku hundzuka. Arrepender-se devidamente dos seus pecados. Ku tisola kumbheleleko ka swivono byakwe. Aleluia. Amen. E no Sermão da Montanha, Kutani le xintsungeni em Mateus 6,33, ka Mateus loyi wa 6:33 Jesus disse: Yesu ite busquem primeiro lavani ku rhanga o reino dos céus a mufumo wa tilo e a sua justiça. ni ku lulama ka wona. Aleluia. Amen. Busquem primeiro Lavani ku rhanga o reino dos céus e a sua justiça. a mufumo wa nungungulu ni ku lulama ka wona. O resto é o resto. Leswi zwin'wani i zwin'wani. Aleluia. Amen. Amém. Amen. Significa que a prioridade do ser humano Swi hlamusela ko leswaku a zwilo swa ku sangula ni lisima ka munhu la é misaveni ele estar dentro do reino de Deus. ku ve yena a ve kona endzeni ka mufumo wa nungungulu. Infelizmente podemos estar dentro da igreja Leswi ta yisaka leswaku hi nga yi kona ndzeni ka banga e não estarmos dentro do reino de Deus. na hi nga yi kona endzeni ka mufumo wa nungungulu. Porque estar dentro do reino de Deus Hikusa a ku ve kona endzeni ka mufumo wa nungungulu é uma coisa diferente. i zwilo swa ku hambana. Aleluia. Amen. E hoje vamos perceber isto. Nyamuntlha hi ta zwisisa leswi. Amém. Amen. Essas duas ordenanças, Kutani ku rhumwa lokumbirhi arrependei-vos, a ku tisola porque é chegado o reino dos céus. hakusa mufumo wa tilo wa tshinelela E essa outra que diz, buscai o reino dos céus ni loku n'wani ku vula ku leswaku lavani mufumo wa e a sua nungungulu justiça, ni ku lulama ka wona. mostram Byi komba ku que Jesus trouxe neste mundo leswaku Yesu i tisile ka misava leyi o reino dos céus. a mufumo wa nungungulu. Ele iniciou o reino dos céus. Yena i sangulisile a mufumo wa nungungulu. Amém. Amen. Aleluia. Amen. Porque sabemos que Deus já governava o mundo Hakusa swi tiva leswaku nungungulu i wa fuma misava quando ele criou todas as coisas. loko yena a ma hili zwakhe E zwilo criou o homem à sua imagem e semelhança. a tlhela ma munhu hi mufananisi wa yena. Ele tinha contato com o homem. Yena i va ni ku hlangana ni munhu. Em Gênesis 3, verso 8, Ka Genesis 3:8 nós encontramos que na viração do dia, hi kuma leswaku a sikweni quando era tarde para a noite, loko ku ve ku pela gambu kasi loko ku ve gambu kasi ku phuma. aleluia, Amen. Deus todos os dias aparecia no jardim do Éden nungungulu siku gin'we ni gin'wana i wa humelela le para ntangeni wa perguntar ao Edeni. ser humano A ku ve a vutisa munhu como foi o teu dia. leswaku a siku ga wena gi hundzisiku Havia yini comunhão, ku va yini ku hlangana porque Deus era o rei do homem. hikusa nungungulu i wa hi hosi ya munhu. Aleluia. Amen. Mas a partir da altura que Satanás entrou no meio, A ku sukela xikhatini lexi Satana a nga nghena a xikarhi o homem se separou de Deus. a munhu i hambanile ni nungungulu. Aleluia. Amém. O homem passou a não ter comunhão com Deus. A munhu i sangule ku kala nga hina ku hlangana ni nungungulu. Amém. Amen. E Jesus veio a trazer esse reino de Deus. Jesu Kristu i tile ku tisa a mufumo lowu wa nungungulu. Aleluia. Amen. Veio resgatar esse reino de Deus. I tile a ku tlhela
atatlhela wuyisa mfumo lowa Nungungulu wu nga ha lahlekile. Porque Ele quer homens e mulheres Hikusa yena hi lava vavanuna ni vavasati que tenham comunhão com Deus, lava nga ni ku hlangana ni Nungungulu, que não tenham nada que lhes separe de Deus. ku kala ku nga hi na nchumu lexi nga va hambanyisaku ni Nungungulu. Homens e mulheres Vavasati ni vavanuna a quem Deus se aproxima e pergunta como foi o teu dia. lava Nungungulu a tshinela u ka vona a vutisa ku a siku ga wena gi hundzisile ku yini. Aleluia. Amen. Amém. Amen. Jesus não trouxe uma religião. Jesu Kristo a nga tisanga vukhongeli ko karhi, Jesus não trouxe igrejas. a nga tisanga a tichichi. Porque muitas vezes nós pensamos que quando estamos na igreja está tudo feito. Hakusa kama un'wana hina hi pima leswaku loko hi kona chichini swi mbhelelile zonke. Ahihi. Aleluia. Amen. Jesus veio a trazer o reino de Deus. Jesu i tisile mfumo wa Nungungulu. Amém. Amen. O que é o reino? Chini a mfumo. O reino de Deus ou o reino é um estado governado por um rei. Kutani a mfumo wa Nungungulu i mfumo lowu rhangelwaka hi Nungungulu. Hi hosi yo karhi. Amém. Amen. Então, quando Jesus disse que é chegado o reino dos céus, Loko Jesu a vulile leswaku wa chikela kutani wa tshinelela mfumo wa Nungungulu, ele não estava falando de uma situação geográfica yena i wanga vulavuli hi zwilo kutani leswi hi swi gondzaku ka mitsalo, em que pronto podia dizer o seguinte: leswi swa ku hi wa ta vula leswi o reino dos céus já está a ultrapassar Zimbábue, está a chegar aqui em Moçambique. leswaku hi wa ta vula leswaku mfumo wa le tilweni wa hundza tikweni ka Zimbabwe a ku va wu ta lomu Moçambique. Não é isso que Jesus estava trazendo. A hi swona leswi Yesu a nga swi tisa, Mas ele estava dizendo yena i wa vula leswi que Deus a ku Nungungulu quer ser o teu rei. hi la ku ve hosi ya wena. Aleluia. Amen. Você escutar Ele, Wena u engisa yena, você obedecer a Ele, wena u engisa ni ku maha leswi yena a nga ta vula. a tua vida na totalidade A vutomi bya wena hi ku mbhelela ka está nas kona mãos deste Deus. hi le mavokweni ya Nungungulu loyi, Ele ser o teu rei. yena a ve hosi ya wena. Perceba muito bem o que estou a dizer. Zwisisa leswi ndzi ku byelako. Jesus, Jesu oh Deus, kutani Nungungulu quer ser o rei na sua hi vida. lava ku ve hosi vutomini bya wena. O rei que ele faz? A hosi byi ni hi maha Manda, yo rhuma, ordena, yi veka decide, minayo, e você não pode discutir com ele. kambe wena a swi laveki ku ve u vulavurisana na yona. Aleluia. Amen. Amém. Amen. Você não discute com o rei. Wena a wu vulavurisani ni hosi. Amém. Amen. É só ver o que aconteceu agora. Hi nga yima hi ya hleketa leswi ma hekileku ku nga hi kahle. Havia manifestações. Ku va ni gujeguji leyi nga hi Fulano é que kona, ganhou eleições. hikusa manyani hi yena a nga ganya Vocês maeleso, pegam o fulano. n'wina mu nyikile manyani, Mas no fim o que é que ficou? kambe hi ugamu zwini leswi nga mahela Aquele que está a governar. loyi u nga yena a Governor. rhangelaka wa rhangela. Aleluia. Amen. Amém. Amen. Não se pode negar. A swi koteki ku swi Ele que hala, assina os papéis. yena Ele a que sayina ku decide no maphepha. país. Yena veka ku Ponto na final. swigama, Aleluia. Amém. Não há outra coisa. a ku na xin'wana nchumu. Se foi bem ou mal, mas ele que assina. Hambiloko swi tshamisekile kumbe swi nga tshamisekanga, kambe yena a sayinaka. Aleluia. Amém. 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 O rei A hosi é aquele que controla a sua vida. a hosi hi leyi vonelelaka a vutomi bya wena, Protege a sua vida. yi vhikela vutomi bya wena, Conduz a sua vida. yi fambisa vutomi bya wena. E ele diz não ou diz sim para a sua vida. Kutani yona hosi yi ku ina, kutani yi ku hahihi a vutomini bya wena. Aleluia. Amen. E a minha questão é: Kambe a xivutiso xa mina hi lexi, será que Jesus, ku nga ve Yesu oh Deus, kutani Nungungulu já é o rei da sua vida? a nga a ve hosi a vutomini bya wena ke? Aleluia. Amen. Será que Deus é rei na sua vida? Ku nga ve Nungungulu a ve hosi vutomini bya wena ke? Tudo é que o que ele te diz, você ouve e respeita. Wena leswi zonke Nungungulu a ku byelako wa swi yingisa u tlhela u swi hlonipha ke? Porque se você não ouve, A ku sa loko wena u nga swi zwi, você é um rebelde. wena wa ti alisa. Aleluia. Amen. Amém. Amen.
Sendo rebelde, você não está no reino dele. loko wena u ti halisa u kona mufumwini wa yena Porque agora, hikusa sweswi o seu reino a mfumo wa yena ainda não tem fronteiras. a wu se va ni migeva. Aleluia. Amen. Deus quer governar no seu coração. Ni ngungulo i lava ku fuma mbilweni ya Quer wena, governar na sua vida. i lava ku fuma vutomini ka wena. E é para isso que Jesus disse: Hi leswo Jesu a nga ku arrependei-vos, tisoleni porque é chegado o reino dos céus. hikusa mfumo wa nungulo wu le kusuha. Reconheçam as maldades das vossas vidas, Vumelani a ku hambunyeta ka ku hanya ka as n'wina, misérias das vossas vidas. kutani a ku vumala ka vutomi ka n'wina, Decidam abandonar tudo kutani tinyimiseleni ku ve muhambana ni o zwakwe que não agrada a Ele, leswi nga tsakisiku yena, porque Ele está vindo para reinar na sua vida. hikusa yena i le ku teni ku ta fuma a vutomini ka wena. Amém. Amen. Este é o reino de Deus. Leswi hi mfumo wa nungulu. Aleluia. Amen. É o reino de Deus. Hi mfumo wa nungulu. O reino de Deus veio para todos. A mfumo wa nungulo wu tile wu tala hokheni. Mateus 13, verso 18 a 23. Mateus loyi wa 13 18 kala 23. O reino de Deus veio para todos. A mfumo wa nungulo wu tele hokheni. Aleluia. Amen. 18. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Hikwalaho engisani a timhaka ta mfananiso wa muswanyi. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado do seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Laha munhu a zwaka mhaka ya mfumo a nga yi pimi ku ta ka ku loyi wa ku biha a ta wutla leswi swi swanyilweko lomu mbilwini yakwe, loyi hi yena a swanyilweko ndleleni. Porém, o que foi semeado em pedregais e o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Loyi a nga swanyiwa maribyeni hi yena loyi a zwaku mhaka a hatla a yi amukela hi ku tsaka. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. Kasi yena wutsumbu a nga na mitsu a tiya xikhatanyana ntsena, kani leswi loko ku chikela ku karateka kutani ku xaniseka hi kota ya mhaka a khunguvanyeka zwaleswo. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Loyi a nga swanyiwa xikarhi ka mizwa hi yena loyi a zwaku mhaka, kani leswi a karatekela zwilo swa tiko ni ku khohlwisa ka xuma, ku tlimba a mhaka leswaku yi nga tswali mihandzu. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Kani leswi loyi a nga swanyiwa misaveni yo saseka hi yena loyi a zwaku mhaka a yi pima, yena wa tswala mihandzu, a mun'wanyani i tswala hi 100, mun'wanyani hi 60 ni mun'wanyani hi 30. Amém. Amen. O reino de Deus é para todos. A mfumo wa nungulo wa hina hokheni. Todos são chamados a entrar no reino dos céus. Hokheni ha vitaniwa ku va hi ya nghena mufumwini wa O nungulo. problema não é de Deus. A mhaka yi le ka O nungulo, problema está em nós. a mhaka yi le ka hina. Como é que nós recebemos a sua palavra? Hina hi amukelisa ku yini a mhaka ya nungulo. Porque se nós não recebermos a palavra de Deus, Hakusa loko hina hi nga amukeli a mhaka ya nungulo, não temos como ser membros deste reino. a swi koteki a ku va hi le swirho swa mfumo lowu. Amém. Amen. Podemos estar na igreja, Hi nga va kona abangeni, podemos cantar, dançar, hi nga va hi yimbelela hi tlhela hi kina, mas é isso mesmo que vai nos bastar. kambe hi leswi ntsena swi nga ta mbelela ka hina. Aleluia. Amen. Amém. Amen. Veja só. Swi vuka leswi
Alguns ouviram a palavra de Deus Aban'wanyani va zwile mhaka ya Nungungulu. e não entenderam nada. A va pimanga nchumu. E vem um maligno, Kambe ku ta loyi wa ku biha. eles tiram a semente. A ta va wukela No seu mhaka coração. ambilweni. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Hi loyi a nga swanyiwa amaribyeni. Aleluia. Amen. Talvez agora você está ouvindo a palavra de Deus, Un'wani kama wena ka xikhecha sweswi n'wana nga na wu yisa mhaka mas ya está Nungungulu. compreendendo a palavra de Deus? Kambe wa mbelelisa laha u zwaku yona mhaka ke. Ou você está queimando tempo neste lugar? Kutani wena wo lahla xikhati ntsena ka leki u tshama. Você veio somente para divertir neste lugar. U ta ka leki u tshama u tela ku ta hungatela ntsena. Não entende nada. A wu zi nchumu. E o diabo vai tirar a palavra. Kambe loyi wa ku biha yi ta susa mhaka leyi ntsena. Aleluia. Amen. O primeiro passo que você der para fora, A zamu ka ku sangula leki wena u nga ta ku huma o handle. diabo vai dizer: deixa isso. Sathani ta ku byela ku swi tsiki leswo. Aleluia. Amém. Você está deixando de gozar a vida. Wena wo tshika a ku ve u ti hanyela a vutomini ka wena. Você não precisa de se privar. Wena a swi laveki ku va u veka a Por causa daquilo que disseram hi lá. kota ya leswi u nga swi yisa leniya. O que disseram lá Leswi va nga vula é leniya. só para diminuir a maldade. Ku va swi mayeli ku ve va hungula ku biha O ntsena. diabo está a tirar a palavra de Kambe você. Sathani o susa mhaka ka wena. Alguns vão dizer: não, é nossa tradição. A van'wani va ta vula leswaku i toloveti wa Na hina. nossa casa é assim. Mutini wa hina hi swi mayisiwa leswo. Na sua casa é assim. Eka wena swi Mas mayisiwa em leswo. Deus, como é que é? Kambe le ka Nungungulu ke swi mayisiwa ku yini? Significa que você não compreendeu nada. Swi hlamusela leswaku wena a wu zwanga nchumu. Aleluia. Amém. Mas você é chamado. Kambe wena wo vitaniwa. Arrepende-se. Hundzuka. Aleluia. Amém. Arrependa-se. I sole. E crê no Senhor Jesus U Cristo. tlhela u kholwa a hosini ya hina Jesu Kristo. Aleluia. Amen. A que foi semeada em pedregais. Loyi a nga swanyiwa maribyeni. Ouve a palavra de Deus. A zwa mhaka ya Xikwembu. Mas a palavra de Deus não tem raiz funda no seu coração. Kambe mhaka ya Xikwembu a yi na timitsu ti hetileke embilwini yakwe. Aleluia. Amen. Amém. Amen. A primeira tribulação que aparece. Kutani ku karhateka ko sangula loku nga ta humelela. Deixa nada. A ku hina. Eu fui à igreja pensar que a minha vida vai ser boa. Mina ndzi yile aka chichi liyana ndzi ku a vutomi bya mina byi ta va lebyi Não tshamisekile. vou adoecer mais. Ndzi nga ta ha vabya kambe. Não vou ser perseguido. Ndzi nga ta ha Não vou landzeleriwa. ser odiado. Ndzi nga ta ha Eu xandziwa. fui à igreja à procura disso. Mina ndzi yile bangeni ku lava leswo. Mas eu agora estou lá. Kambe sweswi ndzi E as leyo. pessoas estão a odiar. Kambe vanhu va ha sima va va ndzi Estou xanza. doente. Ndza ha vabya. Então desiste da palavra. Kambe a tshika a mhaka ya Xikwembu. Foi chamado, foi chamado. I vitaniwile ina i vitaniwile. Deus lhe abriu a porta, lhe abriu a porta. Nungungulu yi mu vulele a nyangwa ina yi mu vulele. Mas você que está a desistir. Kambe wena hi wena u tlhelelaka ndzhaku. Porque a palavra de Deus não conseguiu ter raiz funda no seu coração. Hikusa mhaka ya Xikwembu a yi kotanga ku va ni timitsu ta ku heta ambilweni ya wena. Aleluia. Amen. Deus está chamando você para o seu reino. Nungungulu wa vitana wena mufumweni wakwe. Amém. Amen. O que foi semeado entre espinhos Leyi yi nga byaliwa lomu ka mizwa. recebeu a palavra de Deus. Yi amukelile mhaka ya Xikwembu. Mas tem muitas coisas na vida. Kambe ku ni swilo swa swinyingi ku Tem muitos hanyeni. programas na vida. Ku ni timhaka tinyingi a ku Você está hanyeni. procurando tudo na vida. Wena u lavetela zoki ku Quer hanyeni. dinheiro, U lava quer mali. prosperidade, U lava ku humelela. quer tudo. U lava zoki. Aleluia. Amen. Aquele que quer Deus Loyi a lava ku Nungungulu. precisa em algum momento I lava leswaku hi kun'wani kama deixar tudo a tshika zoka. para procurar Deus. A lava Nungungulu. Aleluia. Amen. Amém. Amen. Quando você está à procura de tudo, Loko wena u hile ku laveteleni ka você zoka. vai sufocar a palavra de Deus. Wena u ta tlimba mhaka ya Xikwembu. Você não vai ter tempo para a palavra de Deus. Wena u nga ta va ni xikhati emhakeni ya Xikwembu. E o diabo já tirou essa palavra. Kambe Sathani i susile mhaka leyi. Aleluia. Amém. Essa semente não vai crescer. A mbewu leyo yi nga ta kula. Porque está misturado com muita confusão na sua vida. Hakusa yi patsenyetelo ni swilo swa swinyingi a ku hanyeni ka wena. Aleluia. Amen. É momento de você se arrepender. I kama wa ku ve wena u tisola. Porque é chegado assim o reino dos céus. Hakusa mfumo wa Nungungulu wu le ku teni. E a boa semente
a mbewu leyinene é aquela que cai em boa terra. hi leyi waku misaveni ya ku saseka, Aquele que ouve a palavra de Deus. loyi a zwaku mhaka ya Xikwembu, E a palavra de Deus dá frutos. a mhaka ya Xikwembu yi tswala mihandzu. Aleluia. Amém. Começamos a ver frutos Hi sangula ku ve hi vona da mihandzu palavra de Deus. ya mhaka ya Xikwembu. Meus irmãos, minhas irmãs, Vamakadzi va xisati va xinuna, quando uma laranjeira está bem carregada, loko a din'wa na wu bindziwile, os seus ramos tocam o chão. a madavi ya wona ma khumba la hansi. Não é isso? Amém. Mas quando não está carregado, Kambe loko wu nga bindziwanga, o que é que faz? wu ma yini? Vai para o alto. Wu tlakuka wu ya henhla. Aleluia. Amém. 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 Percebeu o que estou a dizer? Ma swisa leswi ndzi nga vula. Quando você tem a palavra de Deus, Loko wena u yini mhaka ya Xikwembu, os seus ramos vão te fazer baixar. madavi ya wena ma ta kuma wena u ehla wu ya Você hansi. vai ser humilde. Wena u ta ve loyi a titsonga ha tako. Aleluia. Amém. Você vai dar frutos. Wena u ta tswala mihandzu. E vai se ver que está a dar frutos. Swi ta tikomba leswaku wena wa tswala mihandzu. Mas se você não der frutos, Loko wena u nga tswali mihandzu, vamos ver ramos só a subirem. hi ta vona a madavi ntsena na ma tlakukela henhla. Aleluia. Amém. Porque são ramos que estão a subir. Hakusa madavi lama Não tlakukela, tem nada lá. a ma na nchumu, Aleluia. Amém. Não tem nada. a ma na nchumu. Muitos de nós estamos assim dentro da casa de Deus. Ku tala ka hina hi tshamisile leswo andlwini ya Xikwembu. Aleluia. Amém. Estamos assim. Hi tshamisile leswo, Não entramos no reino de Deus. a hi ngheni mufumweni wa nungungulo. Está a perceber isto? Ha swi yisa leswo, Porque, meus irmãos, hakusa vamakadzi, a igreja não é o fim. a bandla a hi ugamu. A igreja é uma embaixada. É uma representação. Kutani a bandla xikombiso xo karhi. Aleluia. Amém. Do reino dos céus. Ya mfumo wa nungungulo. Amém. Amém. É onde se encontram aqueles que tratam dos negócios de lá dos céus. Hi laha va kumekaku kona lava va tiraka mabindzu ya le tilweni. Aleluia. Amém. Mas se você não permitir que a palavra de Deus dê fruto, Loko wena u nga pfumeleti leswaku a mhaka ya Xikwembu yi tswala mihandzu, você não vai entrar no reino dos céus. wena u nga ta nghena a mufumweni wa nungungulo. Estava na igreja? Estava. Wa hi kona bangeni ina. Aleluia. Amém. Estava na igreja? Estava. Wa hi kona bangeni ina. Era obreiro? Era. Wa hi mutirhi ina. Cantava sim. Wa yimbelela ina. Mas no reino dos céus, Kambe a mufumweni wa nungungulo, você precisa se arrepender. wena swi lavekile ku ve u tisola. Permitir a palavra de Deus U pfumeleka leswaku a mhaka ya Xikwembu produzir frutos em você. yi tswala mihandzu ka wena. Quando nós vemos essa humildade, Loko hina hi vona ku titsonga vemos essa obediência à palavra de hi Deus, vona a ku chava loko ni ku vemos tinyikela você mhakeni ya Xikwembu, conformado com Deus. hi vona wena na u pfumelela E eka dizemos nungungulo sim. hi ku ina. Aqui está alguém que permite que Deus reine em sua vida. Hi ta ku ina laha ku na ni munhu wo karhi loyi a pfumelaka leswaku nungungulo a fuma vutomini ka yena. Aleluia. Amém. 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 Vamos ver alguns antecedentes históricos. Kutani hi ta vona timhaka leti ti landzelaka. Algumas coisas que aconteceram atrás. Kutani swilo leswi swi nga maheka endzhaku, Para vermos por que nós precisamos de nos arrepender efetivamente. kasi hi zwisisa leswaku zwini leswi mahekaku ku va hina hi ti sola hi ka kunene. Aleluia. Amém. Eu já disse que Gênesis 3, verso 8, Ndzi wa sina ndzi vule leswaku Genesis loyi wa 3:8, e viam e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. na va zwile a gezu ga Yehova va loza gezu ga Yehova nungungulo na famba lomu sin'wini laha gandzweni. Aleluia. Amém. Eu disse que no princípio havia comunhão entre o homem e Deus. Mina ndzi vule leswaku ku sanguleni ku heni ku hlangana ka munhu ni nungungulo. Aleluia. Amém. O homem obedecia a Deus. A munhu i wa yingisa tlhela maha a ku rhandza kutani ku wula ka nungungulo. Vivia de conformidade com aquilo que Deus queria. I wa hanya
mayelano ni leswi Nungungulu a nga swi lava até que Satanás o enganou. kala Sathana mukanganyisa. Aleluia. Amém. 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 Perceba isto. Zwisisa leswi. Você Wena tem que perceber u fanele ku va u zwisisa que os nossos pais estavam lá no reino de Deus. leswaku a varharu va hina va ve kona le mufumwini Viveram no reino de Deus. va hanyile mufumwini wa Nungungulu. Estou a falar de Adão e Eva. Ndzi vulavula hi Adamu na Eva. Eles estavam no reino de Deus. Vona va ve kona mufumwini wa Nungungulu. O que os fez sair da presença de Deus Leswi nga va maha va suka vukoneni bya Xikwembu foi o pecado. i xivono. Aleluia. Amém. 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 Muitas vezes dizemos que este pecado é pequenino. Makhati ya manyingi rhandza ku vevula leswaku a xigoho lexi xitsongwani. Deus não tem nada a ver com essas coisas pequenas essas. Nungungulu a nga na mhaka ni swilo leswitsongwana. Aleluia. Amém. E você começa a se separar de Deus. Wena u sangula ku va u ti hambanyisa ni Em Xikwembu. Mateus 13, verso 24 a 30, Ka Mateus loyi wa 13, 24 kala 30. aleluia, Amém. eu vou ter que saltear para exatamente evitar gastar muito tempo. Swi ta kombela ku ve ndzi tlulatlula kasi hi nga teki xikhathi xa wona. Aleluia. Amém. Eu disse 24, 30. Mina ndzi te Mateus loyi wa 13, 24 kala 30. 25. Ah, ok, vamos começar mesmo de 24. Propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Hi lo kanela mun'wanyana mufananiso kabye aku a mufumo wa tilo wu fanana ni munhu loyi a nga swanya a timbewu tinene sin'wini gakwe. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Tanileswi na va etlele vanhu ku lo tanala wakwe ata swanyawo nyasavari xikarhi ka mavele a ti fambela. Aleluia. Amém. Eu disse no princípio, Mina ndzi te masangulweni o homem viveu no jardim do Éden, a munhu i hanyile atangeni wa em Edeni obediência a Deus. na yingisa a Nungungulu. E veio Satanás, A ta nala enganou a mulher, a ta kanganyisa wasati ela desobedeceu yena a hambunyeta nayo wa e Nungungulu. fez com que o seu marido também desobedecesse. A maha leswaku wanuna waku na yena a O hambunyeta. joio foi semeado no meio do trigo. A nyasavari i byaliwile xikarhi ka simu. Aleluia. Amém. Entenda isto. Vumela Porque leswo muitas vezes pensamos assim: hakusa makati ya manyingi hi pimisa leswi ah, o joio e o trigo crescem juntos. akwa a nyasavari ni mavele swi kula ka mahungu. Então, dentro da igreja, podemos ter ímpios e justos. Ndzeni ka banga hi nga ve ni lava va lulamileko ni lava va kalaka va nga lulamanga. Aqueles que andam no pecado e aqueles que andam na justiça. Lava va hanyaku xigoweni ni lava hanyaku ku lulameni. Todos podem estar na igreja. Hikuva voki va nga ve kona bangeni. Não é essa a expectativa de Deus. A hi loko a ku navela ka Xikwembu. Aleluia. Amém. 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 Só que as igrejas de Satanás Kambe a mabanga ya Satani estão aí a pregar isso. va kona va kanela Venha leswi. como você quiser. Akwa tana leswi wena u swi lavisaka swona. Aleluia. Amém. 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 Algumas igrejas Ka mabanga man'wanyana até vão sem roupa para ir cantar no coral da igreja. va fambana va nga ambalanga tinguvu ku ve va yimbelela ka grupo corali ya banga. Aleluia. Amém. As mulheres põem saias que terminam aqui. Aleluia. Amém. Vão lá para ir cantar na coral da igreja. Va ya leyo ku ya yimbelela Porque o joio e o trigo crescem juntos. hikusa a nyasavari ni mavele swi kula xikan'we. Não podemos resolver esse problema. A hi nge swi koti ku va hi hlamula timhaka ta tshamela Jesus leti. disse: deixa crescer juntos. Jesu i te swi tsiki swi No kula fim, xikan'we. vamos ceifar. Hi ugamu hi ta ve hi hlawula. E muitas pessoas estão conformadas com isso. Vanhu va vanyingi va tshama va kanganyiseka ka swilo leswo. Até quando você chama atenção, Kambe ni loko u va kawuka a pessoa diz: já, deixa-me, eu sou o joio. a ti vula leswaku ndzi tsiki mina ndzi nyasavari. Aleluia. Amém. Eu sou o joio, deixa-me assim. A ku mina ndzi nyasavari ndzi tsikisi sweswi. Aleluia.
Aleluia. Amém. 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 Quem plantou o joio foi Satanás. Loyi anga byala nyasavari hi Sathane. Aleluia. Amém. No mundo, Amisaveni yo. perceba isto. Zwisisisi leswo. Jesus não estava a falar da igreja. Jesu anga ulawuli hi banga. Não estava falando daqueles que querem entrar no reino dos céus. Anga ulawuli hi lava lava ku nghena amfungwini wa tilo. Aqueles que querem entrar no reino dos céus Lava va lava ku nghena amfungwini wa tilo. precisam de obedecer. Va fanele ku va Precisam de yingisa. ouvir a palavra de Deus. Va fanele ku va zwa mhaka ya Xikwembu. Aleluia. Amém. Precisam de aprender a lidar com Deus de novo. Va fanele ku va gondza ku va tlhela va ve zwin'we ni Xikwembu. Decidir abandonar o pecado para obedecer a Deus. Va tinyimisela ku hambana ni xigoho kasi va yingisa Nungungulu. Porque nós somos chamados para o reino dos céus. Akusa hina hi vitanilwe amufungweni wa Nungungulu. Não para a igreja. A hi vitanelwanga banga. Aleluia. Amém. 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 Você é chamado para o reino dos céus. Wena u vitanelwa mfumo wa Nungungulu. Aleluia. Amém. E Deus já começou a preparar o seu reino. Nungungulu hi sangule ku va longisela amfumo wa wena. Aleluia. Amém. Quando ele começa a preparar um povo, Loko a sangula ku va longisela tshungu. pessoas que o ouvem, Vanhu lava va mu pessoas hengisaka. que o obedecem, Vanhu lava mahaku leswi a pessoas que vulaka. temem nele, Vanhu lava mu pessoas chavaka. que confiam nele. Vanhu lava mu Ele tshembaka. começou a preparar isso tudo. Yena hi sangule ku va longisela swokhe leswi. Aleluia. Já preparou o rei também. Hi longisela kambe ni hosi. Está à espera de reinar. Leyi nyimelaku ku va yi fuma. Já preparou uma cidade, A si longisela uma doroba. nova cidade, Doroba a gisha. nova Jerusalém. A Jerusalema gisha. Aleluia. Amém. Tudo isto Deus preparou. Zwokhe leswi Nungungulu swi E ele longisela. vai fazer isto. Vai casar tudo. Yena i ta swi chadisa xikan'we. Aleluia. Amém. 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 Mas fique sabendo, Kambe tshama u swi se tiva. você não aprender aqui Loko wena u nga gondzi laha. a ouvir a voz de Deus, A ku ve u zwa gezi ka Nungungulu. está reprovado. U ti alisile. Aleluia. Amém. Porque lá ele quer reinar. A ku saleniya yena i lava ku ya Ele fuma. não quer discutir. A nga ha le ku ya vulavurisana ni munhu. Não. Aí. Ele quer reinar. Yena i lava ku fuma. Aleluia. Amém. O reino pertence a ele. A mufumo wu lumba yena. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Deus está retificando o seu reino. Nungungulu i kona ku aketeni ka mufumo wakwe. 13, 31 a 35. Ka ye Mateus loyi wa 13, 31 a 35. 31 kala 35. Outra parábola lhes propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem pegando nele semeou no seu campo. I lo kanela mun'wana mfananiso kabye ako. A mufumo wa tilo wu fanana ni mbewu ya swinapi leyi a nga yi teka munhu a yi byala sin'wini kakwe. O qual é realmente a mais pequena de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Kunene yitsongwani ku hundza timbewu tokhe kanileswi lana yi kulile yi hundza ku byanyi wokhe ni yi masinya yaku a swinyanyani swa tilo swi ta swi zumba maravini ya yona. Aleluia. Amen. Quando Jesus veio à terra, Loko Yesu a tile misaveni ele começou a pregar. yena a sangula ku va Ele começou kanela a lançar semente yena a sangula ku va swanya para uma mbewu pessoa, aka munhu para munhu duas pessoas, ka vanhu vambirhi para três pessoas, ka vanhu para vanharhu quatro ka pessoas, munhu wa para vanhu multidões. ka mazanazana. E nós continuamos a fazer esse trabalho de lançar a semente, Hina hi simamisa ku matirhi lowo wa ku swanya mbewu para que o reino de Deus cresça. leswaku a mufumo wa Nungungulu wu andza. Aleluia. Amém. 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 Para que o reino de Deus cresça. Leswaku a mufumo wa Nungungulu wu kula. Meus irmãos, Vamakadzi va nós mina estamos a trabalhar para que a igreja cresça. a hi tirheli ku ve a banga ki kula. Estamos preocupados que o reino dos céus cresça. Hi karatekela leswaku a mufumo wa Nungungulu wu kula. Pessoas qualificadas para o reino dos céus. Vanhu lava va hlawulekileko mufumweni wa Nungungulu. Amém. Amém. Quando alguém quer concorrer
loko a munhu wo karhi a lava ku ve a nghena ka nkhuvo wo karhi kutani ka gondzo yo karhi vai fazer prova de admissão i ta ya maha a xikambelo xa ku ve a kota ku nghena ka ndhawu leyi para mostrar se tem capacidade para o curso que quer procurar. kasi a ti kombisa leswaku i na ni matshamela ka gondzo leyi a lavaka ku ya ka yona ke. Aleluia. Amen. Se chumbar ali, loko a nga pasi laho não vai poder fazer o curso. a nga ta ya eka kursi leyi É tão simples assim. byi vevukisile leswo. Aleluia. Amém. É tão simples assim. byi vevukisile leswo. Nós temos que provar a nossa capacidade de viver lá no céu também. hina hi fanele ku va hi kombisa a matshamelo ya hina ya ku va hi ya hanya le tilweni. Nós temos que mostrar a nossa capacidade de obediência aqui. hina hi fanele ku va hi kombisa matshamelo ya hina ya ku yingisa Porque kwala não quer obedientes lá. hikusa yena i lava va yingisaka leni. Aleluia. Amém. Ele quer pessoas que creem de fato lá. i lava vanhu lava va kholwaka hi ntiyiso leyi. Não quer pessoas rebeldes. a nga lavi vanhu va ku tihanisa. Amém. Amen. Não quer pessoas que dão intervalos à sua fé. a nga lavi vanhu lava ta ku va humula ku kholweni kabye. Amém. Amen. Meus irmãos, minhas irmãs, vamakadzi va xisati vamakadzi va xinuna percebam o que eu estou a dizer. zwanani leswi ndzi vulako. Você e eu fomos chamados para o reino de Deus. wena na mina hi vitaneliwa mfumo wa ningungulo. Deus quer reinar em nós. ningungulo a lava ku fuma eka hina. E você tem que dar provas disso. wena u fanele u kombisa a matshamela mayelana ni leswi. Ele te perdoa todos os seus pecados anteriores. yena i ku tsetselela swigovo swa wena swa kale. E ele diz, ouve-me, a ku ndzi yingisi ande comigo. famba swin'we na mina. Aleluia. amen. Tão somente isso que ele te pede. ntsena leswi a ku kombelaka. Mas o que nós tentamos fazer leswi hina hi zametelaka ku va hi byi maha é que o pastor não está aqui. hi leswaku a mfundhisi a nga kona la. Aleluia. Amém. Então posso fazer e desfazer. ndzi nga va ndzi ma ndzi tlhela ndzi mahisisa. Amém. amen. Porque o pastor não está a ver. hikusa mfundhisi a nga ndzi vuli. Não sou eu que te chamei ao reino dos céus. a hi mina ndzi nga ku vitana mufungwini wa Eu ningungu. também fui chamado. mina ndzi no vitaniwa. Aleluia. amen. E ouvi a sua voz. mina ndzi swa gezi Estou gakwe. aqui a batalhar também para ir lá. mina ndzi kona ndzi ti lwela ku va Porque ndzi se eu não yeleyo. ouvir, hikusa loko mina Se ndzi eu não nga swi. obedecer, loko mina ndzi nga posso yingisi ser reprovado. ndzi nga ve ndzi haliwa hambi mina. Amém. amen. Posso ser reprovado. ndzi nga haliwa. Entendam aquilo que estamos a fazer. engisani mu tlhela mu maha leswi hi vulaka ni ku swi maha. Aleluia. amen. Nós estamos aqui porque fomos chamados para o reino celestial. hina hi kona laha hikuva hi vitanilwe a mufumwini wa ningungulo. E a palavra de Deus é a semente que estamos lançando. a mhaka ya ningungulo hi mbewu leyi yi swanyiwako. Aleluia. Que tem que germinar e dar frutos. leyi faneleke ku va yi mila yi tlhela yi tswala mihandzu. Amém. amen. Se você não recebe a palavra de Deus, loko wena u nga amukeli mhaka ya xikwembu não tem como. a ku na ndlela. Aleluia. Amém. Não tem como. a ku na ndlela. Examine-se a si mesmo. tisechi wena wu tsumbu. Ainda em Mateus 13, verso 47 a 50. ka ye mateus lewa 13 47 kala 50. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar que apanha toda a qualidade de peixes. kambe a mfumo wa tilo wu fanana ni likoka loko leli li nga petiwa bimbini li kukuta tixaka toke. E estando cheia, a puxam à praia e assentam-se, apanham para os cestos os bons e os ruins, porém lançam fora. loko yi tele va li kokela mfungwini va tshama hansi va hlengeletela leswi swinene swi byeni tanileswi va cukunyeta leswi swo biha. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos. ku ta va ngaho ku gumeseni ka tiko a tingilozi
ti ta huma ti avanyisa a va ku biha xikarhi ka va lulamileko. E lançá-los na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Ti ta va hoxa pingwini ga ndzilo laho ku ta va kona a mikosi ni ku getsela ka meno. Examine-se a si mesmo. Ti sechi wena utsumbu. Aleluia. Amen. Veja que são parábolas consecutivas. Kutani loko hi va yi tshukise wona leswaku i gondzo ya ku landzelana. Aleluia. Amen. Cada parábola ensina uma parte. A gondzo ni gondzo yi gondzisa tlhelo ko karhi. E agora estou a falar exatamente de autoexame. Ka kama lowo ndzi vulavula hi ku ti secha loku fanele ku ve ku maheka. Porque a Bíblia diz Hikusa Bibele gini que o reino dos céus é como alguém que lança rede de pesca. a mfumo wa tilo wu fanana ni wo karhi loko a cukumetela likoka matini. Aleluia. Amen. Lá na água ele não escolhe o que vai apanhar. Le matini a likoka yi langi leswi yi nga ta teka swona. Aleluia. Amen. A qualidade de peixe vai ser diferente. A matshamela ya tinjanji ti ta ve ti hambana. Quando tira fora, Loko yi humesiwa hangi ele tem likoka, que sentar e escolher. yena mupeti wa likoka i fanele ku va tshama hansi a hlawula. Aleluia. Amen. Amém. Amen. Os pescadores conhecem bem isso. Lava va nga varingeli va swi tiva leswi. Quando você lança a rede, apanha zipata, mihili, Loko tudo, cukumetela. salane. Aleluia. Amen. Amém. Amen. Apanha todo tipo de peixe. U kuma yoki mihlovo ya tinjanji, Mas depois tem que sentar e escolher. kambe hi ugamo swi lavekile ku ve u tshama u hlawula. Porque no reino de Deus Hakusa mfunguni wa só lungungulu entram os bons. ku nghena ntsena Não lavanene, entram os mais ou menos. a ku ngheni lavo khwatsi. Examine-se a si mesmo. Ti sechi wena utsumu. Aleluia. Amen. Não entram os mais ou menos. A ku ngheni lavo khwatsi vanene. Deus não está à procura de mais ou menos. Nungungulu a nga laveteli lavo khwatsi. Aleluia. Amen. Deus está à procura dos bons. Nungungulu yi lavetela lavanene. Examine-se a si mesmo. Ti sechi wena utsumu. Porque muitas vezes o que é que fazemos? Hakusa makheti amanyingi hi mahi. Ah, eu sou melhor que o fulano. Kwa mina ndzi chukwa na ku hundza manyana. Eu sou melhor que fulano. Mina ndzi chukwa na ku hundza manyana. O que faz fulano eu não faço. Leswi a maha ku manyana mina ndzi mahi. Aleluia. Amen. Estamos muito longe do padrão. Hi le kule ngopfu ni leswi lavekaka. Você precisa de ser como Jesus. Wena swi lavekile ku u ku khwatsi hi leswi Yesu a nga swona. Nós todos precisamos de ser como Jesus. Hina okheli hi fanele ku ve hi tshama ku khwatsi hi Yesu. Nós temos que olhar para Jesus. Hina hi fanele ku ve hi langutela le ka Yesu. Aleluia. Amen. E não viver uma vida de eu sou melhor que fulano. Hi nga hanya vutomi leka ku mina ndzi chukwa na ku hundza manyana. Porque você não está fazendo nada. Hikusa wena u se maha nchumu ka leswi. Aleluia. Amen. Você se comparar com um pecador. Wena a ku ti fananisa ni xigondo. Você está se comparar com uma pessoa suja. Wena u ti fananisa ni munhu a thyakileko. Com uma pessoa miserável. Wena u ti fananisa ni munhu loyi a nga wa nyalidede. Vai melhorar a sua vida. U ta chukwatisa vutomi bya wena. Vai melhorar o seu comportamento. U ta chukwatisa matshamelo ya Vai wena. melhorar a sua maneira de U falar. ta chukwatisa mavulavulelo ya Vai wena. melhorar a sua maneira de vestir. U ta chukwatisa maambalelo ya wena. Nada. Ahihi. Porque você está toda hora se comparar com fulano. Hikusa woki kama wena u lava ku ti fananisa ni mun'wanyana. Aleluia. Amen. Amém. Amen. Meus irmãos, Vamakadzi va mina. o reino de Deus é isto. Mfumo wa nungungulu hi leswi. E se nós teremos o reino de Deus, Loko hina hi lava mfumo wa vamos ser nungungulu. sérios. Hi fanele ku ve lava va tshembekileko. Aleluia. Amen. Vamos ser sérios. Hi fanele ku ve lava va tshembekileko. A preciosidade do reino dos céus. A preciosidade do reino dos céus. Mateus 13, 44 e 46. Mateus 13, 44, 46. cala 46. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou, escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Mfumo wa tilo wu fanana ni tshomba yi fihlilweko sin'wini leyi a nga yi kuma munhu a yi tumbeta. Zwona ke ku tsakeni kakwe a famba a ya xavisa zwokhe a nga nazwo, a xava
simulego. Outrozinho, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e compra-a. Kambe amufumu wa tilo ufanana ni mahungani alavako maperola yosaseka na kumila perola gingani tsengu wa hombe agishavisa zona ke ashavisa zokhe anganazo agishava. Aleluia. Amém. Perceba bem esta parábola. Justiça quase legonzo. Diz que alguém achou um tesouro num campo. Amunhu wo karhi I kumile athomba asin'wini ko karhi. Aleluia. Amém. E cobriu bem, ocultou o tesouro ali. A yi tumbeta athomba leyo. E ele vai A famba e vende tudo quanto tem. a xavisa zokhe leswi a nga nazo. Aleluia. Amém. E volta e procura o dono do campo. A vuya a ta lavetela a n'winyi wa simu E compra aquele campo. a xava simu likiya. Aleluia. Amém. Por quê? Porque tem algo precioso. Hi ku yini? Hi ku ku na ni nchumu xa lisima ngopfu. Vende tudo quanto tem. A xavisa zokhe a nga nazo. Nós não queremos deixar nada. Hina a yi le ku siya nchumu. Aleluia. Amém. Tudo quanto trazemos de lá atrás, queremos carregar. Zokhe leswi hi taku na swi ndzhaku hi lava ku rhwala. Nós estamos a ver que estamos a lidar com um reino precioso. A hi swi voni leswaku hi hlangana ni mfumo lowu wu nga wa lisima ngopfu. Aleluia. Amém. Queremos continuar arrastando as coisas que trazíamos lá Hi atrás. lava ku simama hi kokovisela swilo leswi hi taku na swi ndzhaku. Arranjamos problemas nas nossas vidas. Hi lavetela timhaka a vutomini ka hina. Arranjamos problemas na vida das outras Hi pessoas. lava timhaka ka vutomi bya van'wanyani Porque vanhu. estamos a arrastar passado Hi kokovisela swilo swa que kahle devíamos dispensar. leswi hi nga fanele ku va hi Porque hambana na achamos uma swona. coisa mais valorosa. Hikusa hi kumile swilo swa lisima ngopfu. Aleluia. Amém. Você está ainda amarrado a namorados lá? Wena wa ha bohekile ka swigangu leniya. Aleluia. Amém. Você ainda está amarrado ao seu guarda-roupas antigo? Wa ha bohekile ka xibye xa ku veketela tinguvu ta wena xa khale. Você ainda está amarrado à maneira de falar como você falava no mundo? Wa ha bohekile ka mavulavulelo lawa wena u nga vulavula hi wona le misaveni. Você está preso nessas coisas. Wena u bohekile ka swona swilo leswi. Você está preso naquela amante. Wena u bohekile ka xigangu lexiya. Aleluia. Amém. Mas tem uma coisa preciosa diante de si. Kambe ku ni nchumu xa lisima mahlweni ka wena. Que os outros venderiam tudo quanto tem. Kambe leswaku a van'wana va ta xavisa zokhe leswi va nga na Para swona. comprar aquele lugar. A ku va xava vutshamo Que tem lebyi. coisas preciosas. Vutshamo lebyi nga ni swilo swa lisima. Mas você prefere desperdiçar o precioso. Kambe wena u byona na switshukwana a ku ve u lahla kutani u tshika swilo swa lisima. Aleluia. Amém. Quando alguém descobre Loko a munhu a que tsumbula neste terreno aqui tem ouro. leswaku aka ndhawu leyi ku na ni golidi. Aleluia. Amém. Ele não diz tem ouro aqui. A nga vuli leswaku laha ku na ni oru. Ele antes vai negociar para comprar aquilo. Kambe a ku sangula iya ya vulavula ni Eu n'winyi wa ndhawu ku preciso ya de ter xava. aquele A lugar. ku ndzi lava ndhawu leyi ya mina. Aleluia. Amém. Eu preciso de ter aquele A lugar. ku mina ndzi lava leswaku a ndhawu leyi ndzi ve Custe o que nayo. custar. Hambiloko swi karhata. Aleluia. Amém. Aquele lugar é importante para mim. A ndhawu leyi yi na lisima ngopfu ka mina. Porque sabe que quando adquirir, Hikusa wa swi leswaku loko a ta ve nayo tornou-se mais rico. i ta kumeka a ve xifundzi hi ndhawu. Aleluia. Amém. Ninguém viu o ouro. A nga kona a nga yi Só vona. ele viu o ouro. Yena ntsena hi yena a nga vona. Amém. Amém. Ninguém vai ver a importância do reino dos céus. A nga kona loyi a nga ta vona a lisima Os ya teus mfumo wa familiares tiko. não te verem a importância do reino A dos céus. maxaka ya wena ma nga ta vona a lisima ya Os teus amigos não te verem a importância do reino vanghana dos va wena va céus. nga ta vona a lisima ya Os teus colegas não te verem a importância do reino ni dos vanghana céus. va wena kutani va tirhweni va nga ta tshuka va vonile Aleluia. lisima ya mfumo wa Quem tiko. deve ver é você. Wena hi wena u fanele Que ku va você vona tem um lisima tesouro leyi. precioso. Leswaku wena u na ni tshomba ya lisima Que você tem ngopfu que adquirir. leyi fanele ku u ve nayo. Aleluia. Amém. Não continue na mesma. U nga simami ka leswi u nga ka swona.
Aleluia. Amém. Não continue na mesma. nga simami ka leswi u nga ka swona Nós muitas vezes não mudamos makhati ya manyingi hina hi porque cinci não entendemos hikusa a hi ehleketi para que Deus nos chamou. leswaku nungungulu hi vitanele yini Aleluia. Amém. Nós não entendemos. a hi pimi leswaku Meu irmão, minha irmã, makati wa xisati Deus te chamou para o seu reino. nungungulu hi ku vitanele mfumo wako Muito mais do que igreja. a ku hundza banga Muito mais do que a religião. ku hundza a vukhongeri As pessoas estão preocupadas hoje. a vanhu nyamuka Qual é a religião verdadeira? leswaku va lava Qual é a igreja verdadeira? leswaku va lava banga Porque a primeira igreja é X que chegou aqui. hikusa a banga Não é isso que Jesus trouxe. a hi swona leswi Jesus trouxe o seu reino. nungungulu i tisile O problema é, a mhaka yi leyi você é parte desse reino. wena u nga ve tlhelo ga mfumo lowu ke Aleluia. amen Esta aqui é a questão, meus irmãos. lexi hi lexi nga xivangelo Eu sou parte desse reino. mina ndzi tlhelo ga mfumo lowu ke Porque posso pregar aqui. hikusa ndzi nga kanela la Aleluia. amen Um dia dizer, oh, partiu cambota do pastor. yoko mfundisa igudukile Aleluia. amen Aonde fazer uma cerimônia bonita. mutama Alguns até vão lutar. Não, tem que passar pela igreja. Fazer o quê? van'wanyani va tava leswaku a wa hundzi hi chichini ndzi mahayini Serão ossos sem vida. ku ta ve marhambu lama nga Serão barro somente. ku ta va a miri ntsena Não, tem que passar pela igreja. loko Já não veio. a ndza ha voni Aleluia. Amém. Amém. amen Tem que passar da igreja. loko tem que hundza hi chichini É uma grande comitiva. kutani ntlawa wa hombe ngopfu Pastores, como me conhecem muitos pastores, de onde viram esse dia? a vafundisa vanyingi leswi Alguns que vêm para confirmar que ele morreu de fato. van'wani va lava ku ta va ta swi vona hi lisini Aleluia. Amém. amen Alguns virão para confirmar. van'wani va tata ku lava ku ta kholwa Mas já onde viram? kambe va tata Aleluia. Amém. E vão fazer uma cerimônia bonita. va ta ma nkhuvo wa ku saseka Será que entrou no reino dos céus? ku nga ve ku nghenile a mfumuni wa tilo ke Aleluia. Será que entrou no reino dos ku céus? nga ve a nghenile mfumuni wa tilo ke Meu irmão, minha irmã, makati wa xisati examine-se a si mesmo. iseche wena wutsongo Deixa aquilo que está a te atrapalhar. tshika leswi ku hungatelako Amém. Amém. Deixa o que está a te atrapalhar. tshika leswi ku E hungatelako corre para o reino. tsutsumela Busque mufumini o reino dos céus. lava mfumo wa Busque a justiça de Deus. lava ku lulama ka É o que nungungulu você precisa de hi fazer. leswi lavaka ku va u swi Não se maha atrapalhe com o mundo. u nga ti kanganyisi u ti hungatela hi tiko Porque neste mundo há muitas coisas brilhantes. hikusa aka misava leyi ku ni swilo swa swinyingi swa ku phatima Aleluia. Há muitas coisas saborosas. ku na swilo swa swinyingi swa ku nandziha Mas nem sempre o saboroso da vida. a hi akama un'wanyani a swilo swa ku nandziha a swi nyiki vutomi Amém. amen Aleluia. amen Nem sempre o saboroso da vida. a hi kama woki leswaku nandziha swi nyikaku vutomi Nem sempre o bonito da vida. a hi kama woki loyi wa ku saseka nyikaka vutomi Aleluia. Amém. amen Estou a recordar de uma granada. ndzi alakanya a granada ko karhi Granada dos militares. a granada ga masocha Você apanha aquela bolinha ali. u kuma a xihumbelwani lexiya É bonito. yi sasekile Você até pode brincar com aquilo. wena u nga tshiki u navela u hlakana hi swona Aleluia. amen Mas é morte. kambe i ku fa E muitos de nós estão a brincar com granadas nas mãos. kambe ku tala ka hina hi hlakana hi magaranada lomu mangeni ya hina. Aleluia. amen Estão a brincar com granadas nas mãos. hi ya hlakana ni magaranada lomu mangeni ya hina Não estão a olhar para aquilo que é a consequência depois. a hi tshukisi leswi nga ta maheka ndzhaku Aleluia. amen Amém. amen Somos chamados para o reino dos céus. ha vitaniwa a mufumwini wa nungungulu Israel hoje está a preparar-se para a construção do quarto templo. a tiko ga ka Israyeli gi le ka ku tilongisela a ku aka thepela ya vumunhu Eles já estão preparando os sacerdotes. va longisela a vatirhi Estão preparando os músicos. va longisela a vayimbeleri Estão preparando as roupas. va longisela tinguvu O templo ainda não foi construído. a thepela a yi se akiwa Porque o lugar onde vai se construir o templo hikusa ndhawu leyi lava ku akiwa thepela
é o lugar onde estava construído o templo de Salomão, hi laha ku nga akiwile a thepela ya Solomon, que atualmente tem uma mesquita aí. laha ka masiku ya sweswi ku nga ni mexikita ya Aleluia. amen. Mas Israel está se preparando Kambe atiku ga ka Israel ga para a tilongisela construção desse templo. a ku ve va aka thepela leyo. Aleluia. Amen. Amém. Amen. É exatamente isto que Deus está fazendo. Hi leswi nungungulu a swi mahako, Deus está preparando o seu reino. yena i longisela mfumo wakwe. Aleluia. Amen. Deus quer homens e mulheres obedientes a Ele. Nungungulu lava vasati ni vavanuna lava va n'wi yingisaka, Homens e mulheres tementes a Ele. vavanuna ni vavasati lava chavaku nungungulu. Aleluia. Amen. Porque lá não é para aprender. hikusa leyo a ka ha yeli ku ya gonzini, Não. Aí. Lá é para viver. leni ya ku yela ku ya hanya. O momento de aprender é aqui. A kama wa ku O gonza momento de acertar a sua vida é aqui. akama wa ku ve hi lulameta vutomi ka hina Se hikwalaho você não acertar aqui, loko wena u nga longhisi laha, perdeu viagem. u lahlile liendzo. Aleluia. Amen. Amém. Amen. Meus irmãos, minhas irmãs. Vamakadzi va xisati vamakadzi va xinuna, Zacarias 14, verso 9, 16. ka buku ga Zakariya 14, 9 e 16. Zakariya loyi wa 14 9 kala 16. Aleluia. Amen. Mas esse livro mesmo se prega dele. Sim, se prega, tem muita coisa. Amém. Aleluia. 14, 9 e 16. Zakariya loyi wa 14 9 ni 16. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Jehova i ta va hosi ya misava yoxe. Naquele dia, Hi siku lego um será o Senhor Jehova i ta va mun'we, e um será o seu nome. ni vitu gakwe gi ta va gin'we. 16. Ka 16. E acontecerá que A misalela ya matiku woxe, todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o rei. a misalela ya matiku woxe lawa mangalwa ni Jerusalema lembe ni lembe yi ta kandziha ku ya khozela hosi Jehova wa tinyimpi, O Senhor dos Exércitos celebrarem a festa das cabanas. Amém. ni ku ya maha a mubuzu wa mixaxa. Amém. Amen. Vem o tempo Tata chikhati em que Cristo estabelecerá o seu reino laha Kristu a nga ta nyiketa a mfumo wa na yena terra. laha misaveni, Aí já não será este reino que nós temos hoje. laho ku nga ta ve kambe mfumo lowu hi nga na wona nyamuxa, Já terá geografia. laho O reino de Deus nessa altura terá geografia. Vai abancar todo mundo. laho a mfumo wa nung'ungulo wu ta khumba misava yoxe, Toda a terra. a matiku woxe, Ele vai governar sobre toda a terra. yena i ta fuma a misava yoxe, Mas Ele está nos preparando hoje. kambe yena hi longisela nyamuxa. Aleluia. Amen. Para esse reino. Ka mfumo lowu Entenda isto. vumela leswo. Aleluia. Amen. Entenda isto. Vumela leswo. Deus te quer no seu reino. Nung'ungulo wa ku lava mufumwini O wakwe que será de você ku ta va yini ka se wena naquele dia loku ka siku leko você for reprovado? loku wena u aliwa. Aleluia. Amen. Amém. Amen. É quando vamos correr atrás. Hi laha hi nga ta tsutsumatsutsuma. Eu orava muito lá na igreja. Mina ndzi wa khongela ngopfu le ntangeni. Eu era filho de pastor. Mina ndzi wa hi n'wana wa mufundhisa. Eu era esposa do pastor. Mina ndzi wa hi nsati wa Eu mufundhisa. era não sei quantos. Mina ndzi wa hi leswiya ni Eu era leswiya. obreiro. Mina ndzi wa hi mutirhi. Aleluia. Amen. Ela dizia, não, você não tem qualificação para estar no meu reino. A ku wena u na matshamela ya ku va u ve kona mufumwini wa mina. Aleluia. Amen. Lá entre os homens, Leniya xikarhi ka vanhu. achavam que tinha qualificação para estar na igreja. Vona va wa alakanya leswaku va ni matshamelo ya Que deu cadeira lá na igreja. va nyikana switshamo le Mas no vhakeni. meu reino Kambe ka mfumo wa mina não tem qualidade. a wu na matshamelo. Aleluia. Amen. Amém. Amen. No meu reino não. Ka mfumo wa mina hihi
É tempo de cada um de nós se examinar a si mesmo. ikama wa ku ve mun'we ni mun'wani wa hina a ti secha yena utsuku. Aleluia. Amen. Aceitar plenamente que Deus reine em você. A ku ve u vhumela a ku va Nungungulu a fuma le ka wena. Reine em cada decisão que você toma. A fuma ni ka cihi lexi wena u xi pimaka ni ku xi maha. A primeira coisa que você precisa de fazer A nchumu xa ku sangula lexi wena u fanele ku ve u maha. antes de tomar decisões da sua vida, Na u nga se va u teka vuyimeli vutomini ka wena. você precisa de ajoelhar e dizer: Senhor, U fanele ku va u khizama ku o hosi. que eu faço agora? Zwini leswi mina ndzi nga mahaku sweswi. Aleluia. Amen. O que eu faço agora? Zwini leswi ndzi nga mahaku sweswi. Porque eu quero depender de ti. Hikusa mina ndzi lava ku ve Eu quero que tu reines a minha vida. ndzi lava leswaku wena u fuma vutomini ka mina. Aleluia. Amen. Eu quero ser cidadão do teu reino a partir daqui. Mina ndzi lava ku ve munhu wa mfumo wa wena a ku sukela ka laha. Amém. Prepare-se. Ti lunghisela. Vamos levantar. A hi sekelekeni hi nyiko. Aleluia. Amen. Porque Deus nos chamou para sermos cidadãos do seu reino. Nungungulu a hi vitanile ku va hi ta va vanhu va mfumo wako. Aleluia. Amen. Oh, glória a Deus. Comece a orar. Sangula ku va u khongela. Eu espero que você tenha percebido plenamente Mina ndzi nyimela leswaku u va u swi zwile laha ku eneleke. o que é o reino dos céus. I cini a mfumo wa Nungungulu. E é para esse reino que Deus te chamou. I ka mfumo lowu Nungungulu a ku vitanileke ka wona. Não é para a igreja ou para a religião, A nga ku vitanalangi a bangi a kutani ka vukhozeli byo karhi. mas para o reino dos céus. Kambe i ku vitanele a mfumo wa Nungungulu. Vamos orar. A hi khongeleni. Oh, Chico, Nungungulu